Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Esse já é o número 104. 104. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa aqui com vocês mais uma vez. 104 vezes que eu tô sentado aqui. Acho que teve mais vezes. Teve mais, né? Teve um que a gente regravou com a Mari Saltini, perdão, Mari. Mas 105 vezes que eu tô sentado aqui, então, conversando com vocês. Eu não vou parar de pedir pra vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, YouTube, Instagram, Orkut, MSN, o que tiver. Como o próximo bloco tiver a logo que fica passando, que ela deve estar em algum lugar aqui, aproveitem pra seguir a gente. A gente tá no TikTok também, então não tem dancinha lá ainda. A Ana vai providenciar. Você vai providenciar, Ana? A Ana não vai dançar, então eu vou ter que dançar. Aí vocês acompanhem a gente lá também, curtindo uns reels ou um conteúdo mais rápido pra ver o que vai ter no podcast. Aí vocês podem pular pro canal do YouTube onde tá o episódio completo. E hoje eu tô aqui com a Franciele Bombassaro. Falei certo, né? Franciele Bombassaro, que é engenheira civil, certo? E a gente vai ter um papo um pouco além da arquitetura hoje, falando do terror dos arquitetos, que é o engenheiro. Todo mundo sabe que arquiteto odeia engenheiro. E o contrário também é verdadeiro. Mas é mentira, tá, pessoal? Vamos manter a paz aqui, tá Nenhum tudo certo. Vive sem o outro, isso é verdade. Ninguém vive sem o outro, a gente se complementa, isso né? Aí. E hoje a gente tem dois, antes da gente conhecer a Fran mesmo, a gente tem dois patrocinadores, que o primeiro é Doces da Fran. Que Doces da Fran, pra variar, ela mandou uns docinhos maravilhosos aqui. E a Fran vai ganhar. Eu não vou nem pedir pra Ana mudar a câmera aqui, Ana, nem precisa. Porque a galera já deve ter seguido os docinhos da Fran. Delícia. Então eu só esqueci de pedir pra Fran quais são os sabores desses docinhos aí. Mas você fica à eu acho vontade. Que é brigadeiro, beijinho. E eu acho que é ninho com Nutella. E esse deve ser de uva? Eu acho que não é de uva, mas eu não vou falar o sabor. Não. Você tem alergia a alguma coisa? Não. Não, então depois você prova. Eu não vou experimentar ele, vou experimentar o clássico. Não, você pode provar, depois você me diz o que é. Que tem duas opções, ou é uva ou é um outro sabor, que é um sabor novo, que daí você vai conseguir identificar eles. O brigadeiro é o clássico, mas pessoal, aproveitem, a Fran ela tá fazendo a Fran sempre faz doces fantásticos, então vocês podem seguir lá e fazer encomenda de doces pra vocês comerem à tarde, depois do almoço, ou levar no escritório de vocês aí, ou dar pros familiares, ou 10 horas da manhã, que não tem problema nenhum também. A gente é sempre aberto a essas opções. Então aproveitem e sigam a Fran, que vai ficar passando os docinhos aqui pra vocês ficarem com água na boca, tá? Doces As Delícias da Fran, que tá patrocinando esse podcast. E também tem o parceiro da Fran, né? Dessa Fran. Então tem os docinhos da Fran e tem o parceiro da outra Fran, que é a Fran. E quem que você trouxe de parceiro hoje pra nós? O pessoal já deve ter visto aqui, mas... Nem vi que passou. Hoje eu trouxe o Mike, que é da Reveste Curitiba. Ele é azulejista e quem quiser também, ele é super blogueirinho no Instagram, então é super legal de acompanhar ele, porque ele, assim como eu, ele gosta de explicar o que ele tá fazendo, como que ele faz, o que tá dando certo, o que tá dando errado e o serviço final, assim. Então, ele vem trabalhando com a gente, a gente começou a parceria mesmo esse ano. A gente se encontrou no Instagram também, justamente porque a gente é bem ativo, tanto eu quanto ele. Fazendo link. As redes sociais hoje é o meu canal de conseguir clientes, assim. 90% vem de lá. Enfim, voltando ao Mike, a Reveste. E a gente se conectou lá pelo Instagram, começamos a conversar e ele começou a fazer cliente comigo de azulejo, né? Show. Eu fecho a obra e ele fazia. E ele é ótimo, assim. Ele mesmo se intitula o melhor de Curitiba. Então eu não preciso falar mais nada, Fran talvez não também. Ele de fato é muito bom, assim, não tem dor de cabeça. E a gente sempre tenta trazer aqui os patrocinadores, o pessoal que é de confiança. Se vocês quiserem aproveitar também e seguir o Instagram da Reveste lá, eu não sei se tá passando aí, Ana, mas qualquer coisa você coloca aí na edição, mas mão de obra é um bagulho muito tenso no mercado, muito tenso. Muito. Então, vocês já sabem, se precisarem de azulejista, já tem, Mike? Mike, já tem o Mike aí pra vocês acompanharem. Então, não esqueçam de seguir todo mundo aí nas redes sociais e vamos lá pro nosso papo, então. Vamos. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Tô bem satisfeita, bem feliz. E vamos bater um papo maluco hoje. Vamos. Então você é a Fran Bombassaro. A gente tá até tirando sarro aqui, brincando, porque
talvez surja um Bulbasauro aí no meio do caminho. Estranho seria se não surgisse, porque desde a escola já tem essa piada. Ah, é porque o Pokémon faz 8.000 anos que existe, né? Então, no auge do Pokémon eu tava na escola, né? Então... Mas eu gosto. Acontece. O bom é que você aprendeu a lidar. Sim, aí não, tá eu gosto também, acho fofinho. Show. E você é engenheira civil? Eu sou engenheira civil, me formei em 2013, final de 2013, 2014 ali. Então faz quase 10 anos. E tô Nossa, aí. quase 10 anos, é verdade. Faz quase 10 anos. E daí... Mas eu trabalho na construção civil desde o segundo ano da faculdade, assim. Já entrei fazendo estágio e daí nunca mais parei, assim. Na construção civil mesmo? Tipo, você entrou com estágio direto em obra, sei lá. Não, na verdade eu comecei a minha carreira, né, na construção. Na verdade a minha carreira começou já na construção, né? Com 18, 19. Eu entrei na Gerdau, que é uma empresa de aço, né? Pô, Gerdau uma Gerdau é braba, conhecida no mercado. É grande, né? E eu entrei na parte de projetos ali, na parte de corte e dobra. Então a gente tinha os projetos de aço, de corte e dobra, para as empresas que já compram, as consultoras já compravam ele pronto, e eu ficava nessa parte de projeto. Então ali eu aprendi muita coisa sobre projeto e gestão, assim. Aí fiquei na Gerdau 1 ano e 8 meses e depois eu fui pra obra mesmo, pra estágio de obra. Obra mais ou menos, porque daí eu fui pra parte de planejamento. Eu gosto muito da parte administrativa e de gestão, assim, da obra, sabe? Aí fui pra parte de planejamento como estagiária, daí fui ficando na empresa, e nessa construtora eu fiquei 8 anos, porque daí eu me formei, me contrataram e eu vim pra cá por essa empresa, transferida, que eu não sou daqui, né? Ah, de onde você é? Eu sou do Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Não Grosso, Mato Grosso do Sul. Mas aí do Mato Grosso eu fui pra Mato Grosso do Sul estudar, me formei em Campo Grande. Daí de Campo Grande essa empresa me transferiu pra Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Caramba! E de lá me transferiram pra cá. Nossa, era uma big de uma construtora, então. Mas eles faziam construções mesmo? Era tipo, construtora dessas que constroem em grande escala, assim. Ah, entendi. Daí... Posso falar o nome? Você pode falar o nome, se PDG. Você quiser. O nome da construtora. Aí ela não tem mais aqui. Hoje ela até mudou de nome, ela tá só em São Paulo. E uma grande construtora. Construía... hoje não tá tanto, assim. Mas ela foi uma grande construtora, Faziam obras grandes. Daí, tipo... torres, condomínios de 6 torres. Ou de muitas casas, assim. Porque pra transferir pessoas, assim, ter base, esses não... E daí na época... Então, foi aí que eu continuei na construção, mas mudei um pouco o foco, assim. Porque eu tava em obra... E aí eles tinham essa obra em Caxias do Sul que tava com muito problema de manifestação patológica, né? Tava com muito BO, assim, pra resolver. E aí não tinha ninguém lá e eles precisavam de alguém que fosse da empresa que já soubesse dos processos, né? Da PDG, enfim. E aí eu comecei a ir, ficar 15 dias e voltar pra Campo Grande. Logo que eu me formei, eu me formei em dezembro de 2013, isso foi em meio de 2014, assim. Daí eu comecei a ir, ficava um pouco lá, voltava pra Campo Grande. E aí até que conversaram lá e resolveram me transferir de vez pra Caxias. Daí autorou. Cultura nova também, local. Sim, frio pra caramba, né? E você foi por você mesmo, assim? Você, como tipo, assim? Eles te jogaram lá. Não jogaram, né? Parece que eles estão ruins, não. Mas, tipo, vamos pra Caxias? Vamos. E você foi sozinha pra lá e... Fui. Na verdade, eu quis muito, assim. Porque quando eu comecei a ir uma vez por mês, assim, ficava 15 dias, voltava pra Campo Grande, eu comecei a ver que eu gostei muito, porque eu sempre falava quando eu era estagiária, eu não quero 2 áreas, qualidade e pós-obra. E foram as 2 vagas que apareceram pra me contratar. Daí eu escolhi o pós-obra, fui pro pós-obra. E em Campo Grande era um pós-obra mais tranquilo, assim, era um sifão que estragou, umas coisinhas mais assim, que não era tão animador, assim. Aí fui pra Caxias e lá era uma obra grande, assim, porque tinha muito problema de fachada, de desplacamento e tudo. E daí eu comecei a aprender muito, foi uma escola de verdade, assim, pra mim. O síndico gostava muito de mim. Então eu criei uma relação... Então é por isso que você gostou de pós-obra depois. Porque daí eu aprendi muito e comecei a pegar gosto daquilo. E aí eu aliei isso tudo ao que eu queria crescer profissionalmente. Falei, eu vou aceitar. E aí eu pedi, assim, o síndico pediu pra eu ficar lá. Eu falei pro meu chefe que eu queria. E aí deu tudo certo. Daí porque pós-obra é tenso, né? Porque eu conheço muita gente construtora e pós-obra é sempre meio caótico. Se você não tiver um bom relacionamento com o síndico, que é o porta-voz do condomínio, ferra, né? Não, com o síndico principalmente, mas aí envolve muita gente, né? Envolve o síndico, envolve os moradores, envolve os fornecedores que vão... né? Envolve todo mundo. E um custo que é um custo que você gasta e não tem retorno, né? Que é um custo que você não queria ter. Você tem que gastar, Você é obrigado a gastar porque... E lá foi uma obra muito grande. Foi uma obra de milhões, assim.
De milhões, de fato, de milhões, assim, sabe? E daí, mas foi bem legal. Assim, e daí você passou a gostar de pós-obra? Daí passei a gostar. Eu não sei te dizer se eu gosto mais desse relacionamento, porque eu gosto muito de conversar, então eu não sei se eu gostava mais disso, de me relacionar com o cliente, com o síndico, com o morador, ou da obra, eu acho que dos dois, assim, ou do serviço em si, sabe? Porque era muito... Nossa, era punk lá, assim. Hoje eu olho e falo, nossa, que massa que eu fiz isso, mas na época foi uma coisa assim que pós-obra, tipo, tem coisa... A não ser que você não queira resolver o problema, não sei se existe isso, mas, tipo... Tem coisas que não tem uma solução prática e rápida, assim, tipo... E se você ficar empurrando com a barriga, vai chegar um momento em que a galera vai se emputecer e daí que ferrou, E vai piorar também, né? Quanto mais você demora pra arrumar um problema, maior ele vai ficando e mais caro ele vai ficando. É o que a gente sempre fala pra condomínio, assim. Porque daí depois eu trabalhei um pouco mais com... Até hoje ainda trabalho um pouco com essa parte de patologia das construções, né? E aí a gente sempre fala pro cliente, ó, você já tem um problema aqui pro síndico, né? Se você não arrumar logo, você vai aumentar e você vai gastar o 30% a mais do que você tá pensando em gastar agora. Então, a patologia das construções é isso, assim, ou você resolve logo ou você tem que estar preparado o bolso. E que tipo de problema que você pegava, assim, com Então, lá era um problema crônico que a gente tinha de reboco oco na fachada. Então, a gente era perigoso. É que lá foi uma obra que a PDG comprou, não foi ela que construiu, ela comprou de uma outra grande construtora e daí ela pegou o problema. Então... Já estava pronto, já tinha gente morando. Só que daí a fachada tinha muito problema de desplacamento. Então, caía pastilha, caía reboco e era perigoso, né? Passar alguém, acertou alguém ou não? Não chegou a acertar alguém. Não, ainda bem. Mas caiu pastilha, enfim, estragou o piso, essas coisas assim. E entrava muita água para os apartamentos e por dentro também tinha esse problema. Caramba! Então, era uma obra, assim, grande mesmo. Eu fiquei 3 anos e meio lá só pra fazer isso. Caramba! Nossa! E eram 4 torres de 25 andares. Nossa! Então, assim, as 4 torres teve problema. E o mesmo problema, assim. Então, a gente fez um laudo na época, né? A empresa fez um laudo, identificou todas as manifestações que tinha de problema. Que é tenso de fazer isso também, né? Porque essa parte eu não participei, mas hoje em dia eu também faço essa parte de laudo, né? Aí essa empresa fez, identificou tudo, então tá, agora tá aqui o laudo, é isso que vocês têm que fazer. E era um laudo gigantesco, assim, que tinha muita coisa pra gente arrumar e jeitos diferentes de arrumar, porque é uma coisa que eu sempre brinco no Instagram. Ah, tem uma trinca, o pessoal manda passar só ela trinca. Tem uma infiltração, o pessoal manda arrumar com rejunte. Nada disso funciona. Só tapa o buraco, literalmente. Não existe uma solução milagrosa. Você vai ter que entender que você vai ter uma confusão ali, mini dor de cabeça. Pra resolver, pra solucionar. E aí lá foi isso que a gente fez. Daí até contratar uma empresa pra trabalhar. Daí a gente teve problema que a empresa abandonou a obra. Daí tem que chamar outra. Daí aditivo. E sempre vai ter problema, né? Porque se você tem esse problema, daí vão agregando novos problemas. Porque você tá mexendo com novas empresas, mais gente e tal. E tudo isso eu fui aprendendo vivendo ali, né? Porque eu tinha 22 anos quando eu fui pra lá. 22, 23. Então, assim, a faculdade não ensina nada disso, né? O mercado te ensina a lidar com o mercado. Então, eu fui aprendendo. Eu tinha um chefe maravilhoso. Então, assim, eu aprendi muito com ele. Esse síndico também, ele era meio que da área da construção. Me ajudou muito também, me apoiou muito. Isso foi bom ou ruim? Curiosidade de ter o síndico entendendo... Porque talvez, não sei se é melhor ser um leigo total ou ter um conhecimento. Não, é bem melhor... Na verdade, nesse caso foi melhor ele saber, assim, ele ter noção. Porque daí ele sabia que quando atrasava não era uma coisa tipo, a construtora não está fazendo. Essa Fran, hein? Meu Deus do céu. Claro que devia ter isso também, né? Mas assim, ele tinha noção de que as coisas não andavam certinha como no papel do cronograma. E, enfim, que são vários fatores, Nossa, né? Muitos, meu Deus, são... Não dá nem pra... A gente entrega o cronograma, mas sabendo que vai ter... Só que quem é leigo, aí que entra, né? Quem é leigo não tem muito essa noção. Você entregou um cronograma de segunda a sexta, você entregou na outra segunda, meu Deus, não dá. E quem entende é mais maleável, né? Até certo ponto. Também, que tem... tipo, quando... Imagine, é uma situação muito complexa nesse sentido, né? De ter comprado uma obra e daí já... ter alguns problemas e daí tentar identificar o problema, porque você não tem como saber exatamente qual que é o problema, porque pode ser outra coisa, pode ter 3, 4 motivos. Sim, exatamente. Isso é uma coisa que também as pessoas não entendem muito bem, assim. Eu sempre
falo, ontem mesmo a gente teve numa cliente de infiltração pra orçar, e ela tá com uma infiltração que eu olhei e falei, cara, eu não tenho como te dar certeza do que é o problema. E eles acham que, vou chamar uma engenheira, ela vai me falar o que é, vai resolver, pronto, acabou. Posso fazer isso? Se eu fizer vários testes. Agora, eu olhar e falar, tem uma trinca aqui, acho que é aqui, vamos resolver, nunca mais vai ter esse problema? Não. Mas você não tentou usar aquele galho invertido lá pra ver se... Que galho invertido? Pra descobrir se tem água? Não é isso não. Isso não é um ditado antigo que o pessoal fala. É um galho... Você sabe, né, Ana? Não sabe, meu Deus. Que eles pegam um galho de não sei que árvore lá, mas isso eu acho que é pra achar nascente de água. Daí você tem que pegar ele invertido, daí você aperta ele e vai virando pra baixo, assim. Não? Nunca ouvi falar, é muito tecnológico, eu acho que não é do tempo de vocês. Eu acho que tá muito acima do meu conhecimento. É que olhando o problema não tem como só olhar assim, é verdade. Tem alguns que é bem característicos. Tipo, por exemplo, a gente... Válvula hidra. Também, mas eu ia dar um outro exemplo de uma trinca, por exemplo. Que trinca é o que as pessoas mais se assustam, né? Às vezes é só uma trinca inofensiva e a galera já tá achando que vai cair o prédio. Às vezes é uma trinca muito perigosa e a galera acha que tudo bem também. Mas uma trinca em 45 graus numa janela. A gente tem a janela e tem aquela trinca assim. Que tá faltando aquele coisa lá. Abre e põe essa trinca. Não vai resolver, porque o que acontece? A gente tem toda uma tensão que quando ela chega na janela, ela se divide. Nessa hora que ela se divide, ela faz isso aqui. Então, ali você tem que ter um reforço para aquilo não acontecer. Quando eu bato o olho naquilo ali, eu já sei. Falar, é trinca bigode, que a gente chama. É uma trinca bigode, você tem que abrir por uma tela metálica, que essa tela vai segurar a tensão ali dentro do reboco, ela não vai vir para fora. Pronto. Essa é simples. Agora, essa que eu fui ontem, por exemplo, tinha uma infiltração no barrado, assim, do quarto. Aí tinha várias possibilidades. Ela tem uma trinca gigante em cima, que pode estar entrando por ela e descendo. Ela tinha uma caixa de luz que tá um pouco aberta por fora na fachada, que pode estar entrando por ali e descendo. E ela tem uma falha de impermeabilização numa sacadinha que ela tem ali, que pode estar entrando por ali. Não tem como eu dar certeza pra ela, Se ela entendeu? resolver tudo, pode ser que Se a gente resolva. fizer vários testes, fazer inspeção na fachada com martelinho, se a gente fizer teste de estanqueidade... A gente descobre, né? É que isso que eu tenso da parte civil, né? Tipo, ainda mais vazamentos, essas coisas assim. Tipo, os testes que você tem pra fazer, a maior parte faz bagunça. Daí o cliente não quer se incomodar, porque deve ter que quebrar revestimento. Daí e depois é um custo também ele pensar, eu vou pagar pra fazer um teste. Testar, né? Aí ele prefere pagar pra consertar. Entendeu? É muito comum também, isso é muito clássico. A pessoa do apartamento de baixo tá reclamando que tem uma infiltração do seu apartamento de cima. Daí vai alguém lá e daí olha e fala, tá faltando rejunte, vamos passar rejunte. Daí passa rejunte. Cara, rejunte... Resolveu 2 semanas. Vai resolver por pouco tempo e depois vai voltar a reclamar. Porque o rejunte, ele é base cimentícia, a maioria deles, né? A gente tem o epóxi, mas falando do clássico. Do clássico, É base cimentícia. Então, ele absorve água. Até a própria cerâmica absorve água, ela tem uma porcentagem que ela pode absorver por norma. Aí absorve essa água. Se você não tem uma camada de impermeabilização por baixo desse piso, a impermeabilização não é tinta, eu vou falar só pra galera entender. Mas se bem que o público é mais de construção civil, né? Sim, Tá. A gente tem uma O impermeabilização... mais leigo aqui sou eu e a Ana, né, Ana? Se vão entender, vai lá. Mas tá, um impermeabilizante é um produto que você passa como se fosse uma tinta assim, você passa em 3 demãos cruzadas, enfim. E aí se você passa o rejunte em cima e ele absorve água, pouca água, mas vai absorvendo. E você não tem essa camada por baixo, ele vai pro apartamento de baixo. Então não adianta você passar só o rejunte, ele não vai impermeabilizar. Entendeu? E essa é clássica, assim, de você chegar num apartamento, ou a própria imobiliária, ou algum empreiteiro que vai lá pra ver qual que é o problema e falar, passa rejunte que resolve. E daí você só vai resolver isso se você tirar os... Quebrar todo o piso. Impermeabilizar de verdade. Certo. Daí a impermeabilização tem que ser feita certo também, que não é só no piso, tem que subir ela 30 centímetros na parede. Quando é box, a gente sobe até a área do registro, tem toda uma... É tudo um trampo. Eu acho que é por isso que todo mundo odeia mexer com esse tipo de coisa, né? É porque você falou um termo, não sei o que, patológica... Manifestações patológicas. É que a patologia é o estudo do problema. E a manifestação é o que acontece ali. Mas todo mundo chama de patologia e segue a vida. E quando que você... nesse momento você não imaginava entrar nesse ramo? Tipo... Foi...
Que não é só isso que você faz, Não. né? Mas, tipo, isso é uma das coisas que você faz que talvez tenha pouquinha gente que mexe exatamente com Sim. isso, né? Menos que construtoras, empreiteiras e tal, né? Eu entrei, aí eu saí, eu tava nessa empresa, fiquei nessa obra lá em Caxias, vim pra Curitiba, porque daí terminou a obra lá, e aqui também tinha algumas obras com alguns problemas semelhantes, mas não tão, né, crônico igual lá. E aí eu vim pra cá. Daí fiquei mais 1 ano e meio nessa empresa, daí eu pedi pra sair e fui trabalhar por conta. Aí, só que daí eu trabalhei, sei lá, 1 mês por conta e me chamaram, uma empreiteira me chamou pra trabalhar com patologia. Aí era uma empreiteira que executava os problemas dos condomínios, assim. Então não era a construtora, era a empreiteira que era contratada pra resolver os problemas dos condomínios. Daí fiquei um pouco nessa construtora, acho que quase 1 ano. Aí saí e falei, vou trabalhar por conta. Daí uma outra me chamou também. Eu falei, caraca. Deixa eu trabalhar por conta, caramba. A patologia, né, me chama, assim. Aí eu entrei na MR Civil, que é uma empresa que eu saí agora há pouco tempo, mas a gente continua parceira, a gente passa serviço um pro outro, enfim, que é do Rafael. E aí entrei na MR Civil. Daí lá eu fiquei até abril desse ano. Daí eu falei, vou trabalhar por conta. Tá agora só esperando, pessoal. Ela tá liberada agora. Podem ligar agora. Aí tô por conta agora. Então você acabou entrando nesse mundo de patologias aí desde a primeira construtora que você entrou lá. Porque não na verdade, talvez seja uma das áreas menos buscadas, né? Não sei, dentro da engenharia. Hoje em dia tem muita... É uma área que, se você trabalhar bem, ela dá dinheiro, porque você faz um laudo, você ganha só de fazer um laudo, não, porque dá trabalho. De colocar o teu nome Mas também, aí você não tá lá na obra, tendo todos aqueles, né, dor de cabeça, você não tá lidando com o cliente direto, assim, Então, é uma coisa que você faz ali na sua casa, você vai na obra, claro, faz a inspeção e você consegue pensar em montar o laudo ali na sua casa. Então, é um trabalho que não te dá a dor de cabeça da engenharia civil, mas te dá o dinheiro que a gente espera da engenharia civil, né? Então, tem muita gente indo atrás, assim, mas a gente ainda tem pouco profissional que faça isso. Porque acho que a galera que faz civil, não sei, posso estar enganado hoje em dia, mas na época que eu cursei, que eu não sou engenheiro civil, mas a galera ia pra tentar entrar em construtora e ponto. Não, quero entrar naquela construtora e vou tocar a obra. Segue sendo assim. Quem entra pro ramo de patologia geralmente vai ser autônomo. Vai ser autônomo. Essas empreiteiras que eu trabalhei, a MR Civil, por exemplo, é porque ele prezava por ter uma engenheira que entendesse disso na empresa dele. Porque geralmente essas empresas que fazem manutenções assim de condomínio nem tem engenheiro. Sabe? Se tem. Bom, enfim. Enfim, polêmicas. Mas essa área tipo de patologia, a patologia é pós-problema, né? Ou você consegue olhar, ir na obra e tipo... vai dar problema isso aí. Opa, vai dar serviço pra mim depois. Então, não, tá bom, deixa quieto. Isso é uma coisa legal que eu acho que eu espero que seja o futuro nas construtoras, nas construções, enfim, de ter esses dois setores alinhados, assim, o pós-obra com a obra em si. Quando eu trabalhava nessa outra construtora grande, até a gente tinha umas reuniões, assim, do obra com o pós-obra, pra falar, isso aqui tá dando muito problema, sei lá, esse sifão tá, toda a casa tá vazando. Ou tem que trocar o sifão, ou tem que trocar o jeito de instalar. Ou essa obra de Caxias, era falha no chapisco, não tinha chapisco, fizeram sem chapisco. Então, nas próximas obras, a gente tem que fazer com chapisco, sabe? Que é uma coisa básica, mas que não aconteceu lá. Então, isso... Melhoria de processos, então. Eu espero que isso seja o futuro, assim, sabe? Não, porque a gente precisa... Uma que a gente precisa minimizar custo, uma que a gente precisa minimizar... tudo que a gente joga pro meio ambiente. Então, é uma coisa que a gente não tem por que a gente gerar esses problemas. É ruim pra todo mundo. O que a gente pensa em primeiro é custo, né? Que é um custo que você tem e não tem retorno, porque... Não é um investimento, né? Você tá reparando um problema que podia ser evitado. Exatamente. É isso. Essa é a parte complexa, né? E a questão de patologias é tenso também. Eu acho que tem muita expectativa, né? Tipo, ainda mais quando você trabalha, tipo, por você mesmo. Quando um cliente chama, gera uma expectativa muito grande em... Não, ela vai vir aqui, vai resolver o problema. Sempre, todos, 100%. Que daí cria essa questão de calma. Tem isso aqui, pode ser isso, pode ser isso, pode ser assado. E às vezes o cliente se assusta, assim, porque... Você vai na obra e fala, pra eu ter certeza... É o que eu falei da outra, né? Da cliente de ontem. Pra eu ter certeza, eu preciso fazer vários testes. Não tem como eu chegar aqui e olhar e falar... eu acho que é a vedação do rufo. A não ser que seja um clássico do clássico. Clássico do clássico, Mas água, geralmente, não é clássico do clássico. Porque a água, meu Deus, já vi cada coisa, assim, que eu não imaginava e era, sabe? Então...
a gente vai no cliente, já avisa, ó, eu preciso abrir o seu gesso, eu preciso fazer um teste, esperar chover, ficar uns 3 dias pra gente ver por onde que vaza de fato, pra ver se é ali, porque não adianta telhado, por exemplo, não adianta eu destelhar seu telhado e refazer o seu telhado se o problema for dentro na estrutura, ou se o problema for só o roof, aí eu destelhei todo. Ali, tá com... E aí tem cliente que não entende, que fala, não, então eu não quero fazer toda essa intervenção, não, vou chamar alguém que só faça o que eu já sei que eu quero fazer, entendeu? Que é normalmente o que não vai resolver definitivamente o problema, né? E a gente pega muito cliente que vem, nossa, já chamei um monte de gente e ninguém resolveu. Daí eu já fico pensando, eu preciso resolver, né? Porque senão eu vou ser mais uma que ele chamou e não resolveu, né? Mas é porque é bem difícil mesmo de achar o problema. Por isso que tem essa área da patologia, pra estudar esses problemas. E é até bom, na verdade, ser transparente. Eu acho que muito dessa profissão, comparando, sei lá, com um mecânico, vamos supor, você leva teu carro no mecânico e ele fala, não, é esse o problema. E daí não arruma. Não, então é esse aqui. E não arruma, você já começa a ficar queimado. O pessoal diz, lá vem, ó, não vai resolver, vou levar em outro. Então, ser aberto é a melhor coisa do mundo. E isso que você falou do mecânico é legal, porque a gente sempre usa esse comparativo. Isso, obrigada. Você leva o seu carro na revisão todo ano. Então, o seu prédio também precisa ter uma manutenção, uma revisão. Porque tem algumas cidades, eu não vou falar que aqui em Curitiba sim, porque senão eu vou estar falando besteira, não tenho certeza. Mas no Rio, por exemplo, tem uma norma, uma lei que ele obriga que o síndico faça periodicamente essa laudo cautelar que a gente fala. Eu acho que é de 3 em 3 anos, mas não tenho certeza. Então, de 3 em 3 anos, ele tem que contratar um engenheiro perito que ele vá lá, ele faça um check-up do prédio. Esse é o prazo de revisão do prédio. Mas o foco é na estrutura ou tudo? Tudo. E daí, esse laudo cautelar, ele engloba tudo. Ele vai olhar a estrutura, ver se o prédio... Porque teve os acidentes, né, do Rio de Janeiro, de cair prédio, enfim. Aí, depois disso, eles fizeram essa lei, porque daí o que estava acontecendo? As pessoas estavam reformando os apartamentos internos, estavam tirando viga, tirando pilar e enfim, e daí o prédio colapsou. Essa é uma das hipóteses, né? Tem outras, mas enfim. Podia ser um vazamento lá embaixo. Corroendo o aço e, né, colapsou. Então, isso estava acontecendo porque saiu do controle. Então, agora tem que ter essa análise de um profissional de tanto em tanto tempo para analisar tudo isso. Se foi feita alguma modificação que altere na estrutura, ou se tem alguma coisa do telhado que precise arrumar, ou na fachada. Então, ele faz o check-up do prédio mesmo. Então, as pessoas ainda não têm essa prática, assim, dos condomínios. A gente passa por Curitiba e vê um monte de prédio muito sujo. Lavar a fachada é uma coisa que parece, não, a chuva lava, mas não. E aí você precisa lavar, porque senão ela começa a criar fungos, esses fungos começam a prejudicar o reboco e começa a ter infiltração, começa a soltar reboco, começa a ficar perigoso. Então essas coisas as pessoas, eu não sei como... É o que eu tento fazer um pouco no meu Instagram, para as pessoas saberem disso, mas eu não sei como mais propagar a palavra da... como sabe, passar da pra frente a palavra da manutenção. Exatamente. É que é complexo, eu acho que ainda mais falando em condomínio, que é um negócio muito tenso, né? Porque se envolve custo Exato, e é tem muita gente, assembleia, né? Porque é 50%, se não te for uma lei, né? Se 50% acima aprovar, 50,1 ali, aprovou, se não, não. Então... E não é um custo baixo, assim, pra fazer uma manutenção, sabe? Uma manutenção de fachada é caro pra você lavar uma fachada. Você tá pagando? Eu tô pagando no seu prédio? No prédio. Então, você sabe como que é. Então, mas tem que fazer. Tem que fazer, não adianta, senão você vai ser pior. No meu prédio tem que fazer porque é tijolinho à vista, e daí eu acho que tem uma frestinha, assim, já entre os mais de cima lá, sabe? A junta de dilatação, provavelmente. Já tá soltando? Já tá soltando. Mas nunca... É que eu saio pelo portão de carros, então se sair no outro, tá tudo bem. Não, mas eu acho que eles passaram uma fita crepe lá e colaram de volta. Ótimo. A solução seria essa que eu daria. A gente viu no TikTok. Boa. Não, tô brincando, fonte. É mentira, tá, gente? não, acho que não foi feito nada. Na verdade, eu acho que eles só testaram, eles fizeram um laudo lá, porque tem outros problemas, eu acho que na garagem, enfim. E daí aproveitaram e deram uma olhada geral, assim, tipo... Então, se você for pensar no seu prédio, se tivesse sendo feita essa vistoria periodicamente, talvez não teria chegado nesse estado, entendeu?
talvez vocês gastariam menos hoje. Porque se você deixa de lavar... a fachada... Porque por norma você tem que lavar a fachada de 3 em 3 anos. Ninguém lava a fachada de 3 em 3 anos. E aí vem os fornecedores e prometem um produto milagroso que dura 10 anos. Aí que ninguém lava mesmo. E aí a sua fachada vai sujando. Você fala, só tá suja. Daí quando você vai lavar, o reboco tá tudo oco porque o fungo já tomou conta. Então você vai gastar com o reparo do reboco também, não mais só com a lavagem, entendeu? Mas tem que cuidar do preventivo. Não Dentista, adianta. Tudo, exatamente. Eu acho que é por isso que bastante gente odeia quem faz laudo, né? Porque você só traz sempre problema. Vai ter problema. Sempre vai ter problema. É igual quando eu faço vistoria de imóvel, né? Mudando um pouco de assunto, que a gente faz vistoria, o cliente vai receber as chaves da construtora, chama a gente pra acompanhar, pra fazer vistoria. A gente sempre vai reprovar. 99% das vezes, porque sempre vai ter um problema pra resolver, a não ser que o cliente fale, não, esse aqui eu não quero resolver, eu não me incomodo com isso e vamos continuar. Mas a maioria sim, porque quem é leigo e vai receber uma chave, nossa, tá super emocionado, né? Vai na emoção. Vou aceitar. Mas se a gente vai junto, sempre tem alguma coisa e não é pra prejudicar a construtora, né? É o reparo, esse é o serviço do pós-obra, que daí depois de consertado, vai estar assinado lá e acabou, pelo menos, alguns itens. E essa parte da vistoria eu acho legal, porque assim, pra gente é uma coisa básica, porque a gente já sabe o que é, mas pro cliente não, ele vai chegar lá, vai ver tudo branquinho, lindo, maravilhoso, nossa, tô emocionado, vou receber a chave. A gente já teve cliente que chorou recebendo a chave, sabe? É muito legal, assim, de acompanhar. E daí chega a Fran lá, para agora! Esse piso tá torto. Só que daí ele chega lá na frente, aí ele começa a ter problema. E aí ele pensa, putz, agora ele vai ter que ligar, abrir um chamado, esperar irem, daí vai ter que faltar no trabalho dele pra ficar lá pra arrumar, daí é uma semana arrumando, sabe? Que poderia ter visto lá na vistoria. Então, por isso que a gente gosta de fazer essas vistorias, mas nem sempre também o cliente vê necessidade. Eu tenho uma história que eu acho que eu já contei no podcast aqui, que a gente tava acompanhando a entrega de um imóvel de uma construtora, e daí o cliente era engenheiro civil, então eu acho que a galera meio que, né, vamos deixar quieto, engenheiro civil aí. Deixa abaixo. Mas era um apartamento bem grande, assim, acho que tinha uns 300 metros quadrados, e tava todo mundo acompanhando, tinha um time acompanhando lá, e daí eu tava lá no meio. Ele pegou uma trena, esticou a trena, e daí tipo, vai medir alguma coisa, né, pra ver se as paredes tá ok. E daí ele saiu passando entre o porcelanato do piso pra ver se tava bem assentado. E daí foi passando assim, opa, esse aqui não. Bom que parecia uma amarelinha depois, né? Ficar pulando, assim. A gente tem um bastão que faz isso, ele é um bastão mesmo, que ele é retrátil, assim. E a gente passa ele no piso, assim, tanto pra ver se tá oco, como pra ver se tem os degrauzinhos, assim. Essa cliente que eu falei que chorou, tinha isso, assim. Essa parte aqui, ela, por exemplo, ela podia tropeçar com o sapato, assim, com a havaiana, sei lá, né? E aí eu falei pra ela, olha, você quer aceitar desse jeito? Vai trocar? Ela falou, não, quero que troque. Daí tem que ter a planicidade que ela espera. Só que daí tem outro porém também, porque é alguma... daí a gente fica aqui conversando. Não, mas pode falar que isso é interessante. Porque você tem... É que isso serve, tipo, assim, todo mundo, talvez, né, a gente espera que vai comprar um imóvel do zero, na planta, ou pegar um novo, ou até o cliente, né, tipo, às vezes tem um profissional... Passou pela vistoria, a consultora entregou, o piso tá ok, daí entra o profissional, lá entra o arquiteto, entra o designer que vai tocar a obra lá, o engenheiro, e daí tá com esses problemas, e daí tipo, o cliente vai gastar mais porque o negócio que não foi resolvido não tava no escopo e gera uma dor de cabeça. Então, tipo, isso é super importante, né? Porque é muito interessante ter tipo, um laudo inicial, como é que chama isso? Tipo, vistoria de entrada? Vistoria de entrada, E, tipo, tem coisas que não são visíveis a olho nu leigo, né? Que é do cliente. Então, exatamente. Tipo, muitas beleza, coisas. você vai abrir a torneira, vai escoar água, mas daí, sei lá... Você não sabe se tá vazando no sifão, você não sabe... exatamente. E essa da planicidade é porque, assim, as peças... Tem algumas peças, principalmente quando é baixo padrão... Não sei se é essa palavra que usa baixo padrão, mas, assim, econômica. Classe econômica, ela... Tipo B, não tem isso assim? Classe C, né? Elas usam umas peças que são mais em conta. Então, ela tem realmente o cantinho delas, assim, é meio difícil de assentar. Até troquei uma ideia com o Mark da Revest sobre isso, assim, porque eu falei, cara, a consultora queria entregar daquele jeito. Ele falou, não, nos cantos, de fato, às vezes é difícil. E fica aquele degrauzinho, porque a peça é torta. E a norma, ela tem um limite que você pode ser torta, assim. Passei por isso também. Passou? Eu já vi falarem sobre isso. Então. E aí, enfim, daí
Só que nesse cliente específico não era só os cantos. Meio, tava tudo, assim. Aí eu não sei o que ela... Falei pra ela reprovar. Até porque aí tem outra questão. Se você aprova com ressalvas, eles te põem lá no fim da fila. Se você reprova, ele te põe no primeiro, que ele tem meta pra aprovar, né? Unidade. Então, eu falei, reprova a unidade com todas essas coisas que a gente anotou. E aí... Essa é a Fran, o terror das construtoras. E dos azulejistas também. Quando eu chego com o bastãozinho, o Mike já fala, não, sai fora. Não Mas é que são coisas que acontecem, né? Tipo, a gente não depois pode... o cliente vai ficar chateado. A gente não tá contra ninguém, mas a gente quer que o cliente fique satisfeito com a primeira compra do imóvel, enfim, com o sonho dele, né? Não, e economiza no pós-obra, né? Porque, tipo, o cliente aprovou, mas aí depois viu que tava um problema. Tipo, vai gerar uma dor de cabeça, uma dor de barriga entre construtora e cliente e tal. Tem coisa que é besta, assim, tipo, essa e outras, assim, tem uma peça lascada embaixo, da onde vai ficar um armário, não... Eu já falo pro cliente, isso aqui vai ficar um armário, não tem por que se pedir pra trocar só por capricho, entendeu? Então eu não tô totalmente contra. Tipo, tá sem esquadria, meu. Olha essa brisa que tá entrando, tá de boa, tá tudo certo. Tudo tem lado bom. E tem alguma coisa que você lembra, que você viu em vistoria, assim, que foi, tava muito errado? Já fizeram uma parede errada, sei lá... Ou qual que é o pior tipo de... Porque esse do piso deve ser bem comum, né? Bem comum ele ter uma peça ou outra que vai estar com problema. Mas tem alguma coisa que, tipo, é tenso, que tem que tomar uma coisa muito que cuidado. Também, às vezes, é comum, tanto que a gente faz... É outra coisa que as pessoas já se assustam quando a gente chega... A gente leva... Eu não sei como que chama aqui, mas eu chamo de bolita. Aqueles de jogar assim. Sei. Eu chamo de bolinha de gude. Bolinha de gude. Como é que você chama, Ana? Bolinha de gude? E a gente leva, porque daí nos boxes, assim, o ralo tá aqui, né? Aí a gente joga aqui pra ver se o caimento tá... Porque essa é uma coisa que incomoda muito quando você tá morando. Você tá morando e aí você tem que ficar puxando com o rodo, né? Então, essa é uma coisa clássica também, que sempre acontece. Mas a vistoria, assim, muito... Ou coisa entupida, assim. Entupida também, a gente abre os ralos pra ver se tá tudo certo. Se não tem 1 quilo de cimento ali e tal. Aí acabamento de pintura. A gente gosta de fazer vistoria no final do dia, que daí não tá tão sol, a gente consegue pôr a lanterninha ali e ver os problemas de pintura. Mas nada muito, assim, drástico, sabe? De vistoria, não. Porque são as coisas básicas que tem que tomar cuidado pra que vai evitar, incomodar, exatamente. Porque essa questão do piso é complicada, né? Tipo, se você não prestar... Assim, se você aprova o piso com um pequeno, assim, um degrauzinho minúsculo ali... aquilo tropeça, querendo ou não. Com a Havaiana, principalmente. E você vai tropeçar na pior hora, né? Você tá com o café se fosse assim, nos cantos, que é onde você não anda, beleza. Mas no ambiente meio do inteiro, negócio. Na minha casa mesmo, pra um bom exemplo, quando eu fui receber meu apartamento, eu tava super empolgada e eu recebi a chave num dia, eu já queria me mudar no outro, sem móvel, sem nada. Então eu tava muito acelerada mesmo, pra mudar. E tem alguns problemas desse. Olha que eu trabalho com isso. Tem piso oco, que às vezes eu derrubo alguma coisa em cima e eu ouço aquele barulhinho. O piso oco, o problema dele não é nem... O barulho me incomoda porque eu sei, né? Eu vivo isso. Mas se você derruba... bonitinho, faz um barulhinho engraçado, lindo. fez toque, né? E aí, se você deixa cair uma coisa mais pesada, pode quebrar, porque ali é um pedaço que tá oco, se você deixa cair alguma coisa, ele pode trincar. Ele é tipo como se o piso estivesse aqui, né? Exato. Você cair no meio. Ou o azulejo, se ele tá oco aqui, você vai prender alguma coisa, pode estourar também. Então, tudo isso. Esses são problemas que daí E daí, quando você vai ter que mexer nisso, daí pode ser que vire um problema grande, né? Mas eu acho que o maior terror da galera acaba sendo infiltração mesmo, tem problema com água, né? Infiltração e trinca é o que a gente mais ouve, assim, que desespera as pessoas, assim. E a trinca ainda a gente consegue resolver mais fácil, vou te dizer, porque a gente já tem a patologia que estuda isso, a gente já sabe mais ou menos os caminhos pra investigar e resolver. Agora a infiltração, cara, N coisa. Teve uma situação que eu já vi a galera colocando, tipo, colava nas trincas um negócio lá pra monitorar, pra ver se ela tava aumentando, diminuindo e tal. Tem alguns jeitos pra testar, assim, a trinca. A gente costuma fazer... O clássico eles passam gesso, uma camadinha de gesso, e vai observando se o gesso vai trincar. Mas essa é mais, assim...
de obra, mais caseira, assim. Aí eu já fiz com lâmina de vidro, sabe aquelas lâminas de ensaio, assim, que põe o sangue pra fazer, que ela é mais fininha? A gente compra aquela lá e cola com Durepox ou alguma coisa o nome que da fique cola fixa. que eu usava lá. Aí a trinca tá aqui, a gente cola assim, e daí se esse vidro trincar, é porque essa trinca ainda tá ativa, que a gente fala, né? Que tem trinca que já estagnou, só abriu e parou, e aí beleza. E tem trinca que ainda tá abrindo. Aí e tem trinca que, tipo, que também é nítida, que é óbvio que pode ser um grande problema, alguma coisa assim. Dá pra identificar, assim, ixi, essa trinca aí é tensa. Dá porque a gente tem as posições das trincas também. Então, não nesse... Posso estar falando... Você é leitora de trincas, então. Sou leitora de trincas. Você passa a mão ali, essa trinca. Isso aqui eu acho que é... Vai te trazer não muita saúde. Porque vai cair o preço. Mas as trincas nas diagonais, por exemplo, dependendo do caso, tudo depende na patologia das condições. Tudo depende, a resposta. Mas que tipo de laudo é isso? Não, que não tem uma definição, né, pô? Eu acho que vai dar problema. Mas pior que, olha, você vai ver um laudo, É que tudo não tem hipótese. como afirmar, né? Tipo, você só vai afirmar o que que você tem garantia, porque você tá jogando o teu nome ali também, né? E é isso, é muito dinâmico. Pode ser N problemas mesmo. Mas assim, quando você faz os laudos, os ensaios, tudo, você chega numa conclusão, né? Como especialista nisso. E então, trinca em 45, por exemplo, dependendo do lugar, pode ser que ela faz um 45 porque tá cedendo o terreno, sabe? Então tem algumas trincas específicas. E já aconteceu assim, com vocês? Já pegar alguma trinca, assim, uma coisa assim, tensa, assim, tipo... Que é perigo mesmo. Sim, tanto trinca quanto uma outra coisa que é bem comum, não sei se você já viu, ou a Ana, enfim. Em garagem, você andar num subsolos e ter umas calhas, assim, presas no teto. Esse é um problema que tá vindo uma infiltração lá de cima, tá pingando nos carros. E os caras estão cobrando do síndico que vai manchar os carros deles. Aí o síndico vai e coloca uma calha, assim, pra segurar essa água. Resolveu o problema, então. Do carro, sim. Mas aí, quais são os problemas disso, né? É uma infiltração que tá vindo de cima, ela tá entrando nesse concreto, e entrando nesse concreto, ela tá corroendo o aço, porque o concreto armado, ele é concreto e tem aço dentro, ferro, né? E esse ferro, em contato com a água ali dentro, ele vai expandir e vai expandir o concreto. E com isso, ele vai colapsar a estrutura. Então, tá acontecendo isso. Você pôs a calha e você não vê mais. Então, você não acompanha se tá piorando, se tá melhorando. Você literalmente tampou o problema. E é muito comum. E aí, isso a gente já viu muito. Teve um que eu fui que não era nem calha. Eles colocaram uma lona. Aí ficava aquela lona assim, cheia d'água, mas tava tudo certo. O carro não tava molhando, entendeu? Ah, tá. Não. Então, pra mim foi resolvido. E isso é muito comum. É isso que eu falo. Eu fico indignada. Como é que a gente não consegue passar essa palavra de que, meu Deus, vocês precisam resolver isso? É que dá muito trabalho. Assim, custo. E é sempre bom jogar pro próximo síndico, né? Eu acho. Porque resolver esses pepinos é pepino. Tipo, não é um probleminha legal assim. Manchou a parede. O cara foi fazer uma entrega aqui, raspou o pé na parede, a gente vai ter que pintar. Beleza, 5 minutos você resolve. Agora, a coisa que, tipo, tem que mobilizar a gente, que tem um prazo longo pra ser resolvido, né? Que, tipo, não, então vamos resolver o problema? Vamos. Hoje a gente resolve. Não é assim, né? Tipo... E aí a gente entra muito também na questão de que a gente não tem profissional qualificado o suficiente pra fazer esse tipo de serviço. Pra resolver o problema? Também. E pra acompanhar, enfim, porque... A clássica é isso, da trinca. Tô com uma trinca aqui, não, vamos passar uma cela trinca e é isso, vai resolver. A cela trinca, ela resolve problemas superficiais, assim, uma trinca de retração, uma fissura de retração, enfim. Agora uma trinca que ela se desenvolveu porque teve um problema de infiltração, ou uma movimentação, ou uma tensão, você não resolve com cela trinca. E a gente tem muito profissional, engenheiro, que diz que é assim que resolve. A gente tem muita gente, síndico, morador, que contrata só o pedreiro, e o pedreiro resolve assim, porque ele não tem obrigação de saber como se resolve. Sim. E assim ele não tá respaldado por nenhum conselho, nem nada, né? Teoricamente ele não precisa... Mas agora a gente tem uma norma nova de garantias, que eu acho que é 170, eu não lembro, mas a gente tem uma norma nova, uma NBR, e a norma ela tem peso de lei, né? Quando você não tem uma lei sobre, você tem a norma que é o peso de lei. Que ela coloca o prestador de serviço dentro do bolo. Daí ele precisa dar a garantia, tem os tempos de garantia, então a gente, né, nós que somos os construtores, enfim, e o empreiteiro também tem que dar essa garantia pro cliente.
Não, mas é bom, né? Cada vez mais seguro, é bom, teoricamente. e essa norma, ela também tá colocando responsabilidades pro cliente. Então, assim, não é uma coisa, tudo é culpa de quem fez a obra. Não, tem que dar manutenção pra você ter garantia. Tem que usar certo, não, faz sentido. né? Faz sentido. Isso... E aí, voltando, a gente tem profissionais que não sabem fazer. Então, esse caso, por exemplo, da corrosão do aço. Cara, esse caso é um caso muito grave. O síndico, ele responde criminalmente se alguma coisa acontecer. Então, ele precisa estar ligado nisso. Daí, ele vai e chama um pedreiro pro pedreiro passar um reboco por cima do aço com corrosão. O aço com corrosão que eu falo é o aço enferrujado, tá? Que daí ele já expandiu, já soltou o concreto e tá vai pronto pra colapsar a estrutura. Que é a causa de muitos desses prédios que caíram, por exemplo. E tem coisa que não tem solução? Assim? Não, eu sempre falo, na engenharia tudo tem solução. O problema é o quanto a pessoa tá disposta a gastar. Mas, tipo, sempre vai ter... Né? É que é difícil, sempre é muito relativo também, né? Mas, tipo, é muito difícil ter um problema que não tenha solução mesmo, assim. Bem Olha, crítica. Nunca vi, assim. Tem que baixar o prédio sempre e subir de novo. Sempre tem uma solução... é que assim, a gente tem um prazo de usabilidade do prédio, né? Chega uma hora que... O que a gente costuma dizer que o prédio não... Que aí não tem mais solução? Quando o seu gasto com manutenção é muito maior do que o valor da construção, vamos dizer assim. Quando você começa a gastar mais do que vale ali, daí, pô, não adianta mais você ficar morando ali ou você ter aquele prédio. Daí é a hora que acaba a vida útil dele, vamos dizer. Entendeu? E o que acontece quando acaba a vida útil? Demora a galera outro. Porque, tipo, perde o valor, né? É que é tipo carro, né? Vai chegar um problema que, pô, gastei 1.000 esse mês, 2 no outro, 3 no outro, 5, 10, pronto, pra comprar outro Mas carro. É difícil, assim, eu nunca peguei um caso desse que, esse prédio não dá mais sempre pra usar. Sempre dá pra resolver. Tipo, nesse caso aí, por exemplo, a viga, o aço lá tá corrido. Sim, dá pra resolver. Sim, só que é um custo alto, porque daí, o que a gente tem que fazer? Você tem que abrir e ver se o aço não perdeu seção, ou seja, ele era desse tamanho e ficou assim. Pô, ele não tem mais a mesma função que ele tinha antes, então você tem que fazer um reforço. Pra você fazer um reforço, você tem que colocar mais aço e concretar de novo. Então você vai aumentar o espaço ali de concreto. Não sei se tá dando pra entender o que eu tô falando. E aí então aí é reforço estrutural. Ou se você abre, o aço não perdeu seção, ele só tá enferrujadinho ali por fora, então você trata ele... Passa o sprayzinho. Passa um zarcão, eu tô dando péssimas sugestões aqui, gente. Não sigam o que eu tô falando. Aí você passa um produto que é um revertedor de ferrugem, de corrosão, que daí essa corrosão não vai ser inibida e não vai mais existir. Daí você fecha com uma argamassa estrutural. Então, assim... Dá pra resolver. Dá pra resolver. É que eu acho que o meu medo é sempre ter um problema que, na vida, assim, como um todo, que não dê pra resolver. É muito difícil. Eu acho que até na vida a gente resolve. Tendo dinheiro... acho que só a morte que talvez não. Isso não dá. Mas calma, que a gente tem uma surpresa pra... Não, tô brincando. Assisti Fantástico no domingo e tem uma galera congelando os corpos pra ressuscitar, hein? Aí, ó. Aí, pode ser um motivo. Quem tá quiser, entre em contato. É apenas alguns milhões para dá pra tentar investir. É que problema de construção tipo, você envolve mão de obra, que pode ser que fez alguma coisa errada, pode ser algum material que, sei lá, veio com lote que tava meio estranho. Tem muitos fatores pra dar um problema, né? Então, bom que existe solução. A maioria dos problemas, assim, é a execução. A gente tem uma mão de obra não muito especializada, assim, pra fazer, pra executar as coisas, assim. Principalmente, quando eu entrei na faculdade, que eu fui começar a fazer estágio, nossa, tava um boom da construção, assim, foi em 2009, 2010 ali. Então, a gente que era estagiário, a gente escolhia onde a gente queria trabalhar, porque tinha muita gente precisando. E eu acho que nessa época a gente perdeu um pouco a mão, assim, eu não sei como foi as construções antes, que eu tenho 30 anos só, né? Tô falando da minha vivência. Então, nessa época, eu acho que tava muito assim, o cara tá passando a roupa, vem trabalhar comigo, sabe? Pessoa que não era. E na pandemia aconteceu muito isso, que as pessoas ficou sem trabalho e foi fazendo, a construção civil basicamente não parou. Então, as pessoas foram trabalhando com o que dava, né? Era questão de sobrevivência. E tava aquecido o mercado de construção civil, Pois né? Construção civil na pandemia não parou, subiu. Exato. Então, E aí as pessoas começaram a trabalhar com isso, então a gente tem muito profissional despreparado e muito profissional que nem quer se especializar ou se preparar, porque quando a pessoa é nova na área, mas ela quer aprender, ela quer melhorar, é uma coisa. Agora, quando ela acha que o que ela tá fazendo daquele jeito tá bom, que é clássico também, aí não adianta. E daí a gente tem que filtrar, né? Mão de obra é uma coisa muito difícil, não sei como que é pra você, mas
pra É gente. difícil, não. É difícil, acho que pra todo mundo. Acho que não tem nenhum profissional que veio aqui, arquiteto, designer, consultor, qualquer um que falou assim, mão de obra é de boa, cara. Nossa, pra mim é tudo 100%. Não, né? É difícil. E daí, quando a gente acha a gente tem uma equipe, a gente tem 2 equipes, o Mike e uma outra muito boa. Quando a gente agarra e não solta mais. Só que daí a gente não consegue pegar 5 obras ao mesmo tempo, né? Porque a gente só tem 2 equipes. Exato. Então isso tá bem... mas faz parte, né? Eu acho que tem que aprender a dançar essa dança aí, entrar dentro desse jogo, porque ou você abre mão disso e começa a abrir mais obras e pegar gente mais ou menos qualificada, só que daí vai ter o pós-obra, você vai voltar, revisitar o teu passado lá. Vai gastar. Ou mantém isso, tipo, faz pouco e tal. É difícil, né? Não tem uma fórmula mágica pra resolver esse tipo de problema. Não, é muito. A gente tem que ir testando, assim. Aparece muita gente no Instagram tô longe do microfone, né? Peraí. Não, mas dá pra ouvir. Aham. Aparece muita gente no Instagram, você tá precisando de pintor, você tá precisando de azulejista. É assim que a gente vai conhecer o profissional. Mas onde é que a gente vai testar esse profissional? Não vou arriscar num cliente e dar ruim, entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente precisa de profissional e eu preciso conhecer profissionais novos. Então é arriscar. Infelizmente. Não tem jeito. Já tive muito problema com mão de obra ruim. E é um problema que, tipo, sobra pra você, né? Daí, sobra. Enfim. Faz parte. Linka agora eu vou arrancar umas perguntas de vocês. Vamos. A gente descobriu o nome daquela Marília Gabriela, então vai ser o momento Marília Gabriela, que é a fase das perguntas, ó, Ana. Agora você pode... De frente com a Gabi. Com a Ali. Eu vou adaptar algumas perguntas aqui, mas são perguntas rápidas, né? Tipo, não é uma cor azul, sabe? Mas é tipo isso. Tá bom. Você tem algum tipo de obra específica que você gosta, ou algum tipo de laudo que você gosta de resolver em específico? Hoje em dia eu gosto muito de reforma. Reforma, e principalmente quando é apartamento mais antigo, porque daí muda muito, né? E daí dá aquele orgulho de ver. Era pra ser rápida a resposta. Não, pode desenvolver. Então. É que é uma pergunta direcionada. Entendi. Esse tipo de coisa. Eu gosto muito de reforma. Reforma é o que a gente faz hoje, nosso carro-chefe é reforma. E aí, quando é de apartamento antigo, é muito legal. Porque daí você vê uma baita transformação. Fica um antes e depois muito legal, assim. E lá tem bastante pepino pra resolver. Também. Quem gosta. Porque daí, geralmente, o cliente quer trocar tudo. Troca tubulação, troca hidráulica, troca elétrica, troca tudo. Sabe? Troca viga, troca o que tiver. Quebra uma viga aqui, um pilar ali. Só pra deixar mais amplo. Estiloso. Tem alguma rede social que você não vive sem? Provavelmente o Instagram. Gosto muito do Twitter também, mas o Twitter é mais pessoal, assim. Focado no Instagram, então. E tem algum cômodo favorito pra você ou entrar numa reforma ou fazer um laudo? É que falar favorito pra fazer laudo é tenso, né? Tipo, parece que você tá torcendo que dê problema. Mas tem algum cômodo que você gosta, assim, de, tipo, analisar melhor ou reformar melhor? Não sei. De reformar, eu gosto muito de reformar banheiro, porque o antes e depois... É que eu gosto muito de ver o que a gente fez, de fato, sabe? Daí é bem legal de ver, assim. Porque sala, essas coisas, geralmente é mais pintura, elétrica. É uma coisa que as pessoas não veem como mérito do engenheiro, assim. Verdade. É o arquiteto, né? E o banheiro ali, quando você troca revestimento, a gente consegue ver bem, assim, né? Dá uma diferençona. Você tem algum que seja o maior medo dentro da tua profissão? Tenho, né? De cair De cair um prédio enquanto você tá dentro. Não, também. Mas assim, acho que sei lá, eu também tenho. A gente faz uma reforma e começa a colapsar alguma coisa, sabe? Isso... Sim. A parte boa... Não vou falar a parte boa, que senão já vai ser cancelado. Aqui, vamos lá. Mas é que colapsar uma coisa é muito tenso, né? Faz tempo que não cai alguma coisa, né? Ou não faz tempo? Não faz tempo. Caiu no Nordeste, mas eu não lembro Eu lembro de uma que foi super tenso, que caiu... Que acho que caiu as sacadas, daí caiu todas as sacadas. Catarina. Foi em Santa Catarina? Foi. Que tipo, caiu um lá do meio, lá de cima, daí foi caindo pra baixo. E agora, baixo. umas 2 semanas atrás, não chegou a colapsar, mas teve um incêndio num prédio em construção ali de Itapema. Que Itapema e Camboriú é o polo das construções. Hoje em dia é um canteiro de obra, né? Aí faz umas 2 semanas. E isso que eu acho que teve essa do Nordeste que caiu... Acho que as sacadas, eu não lembro como Não, foi. A sacada foi ali... Eu não sei se foi Itapema ou Camboriú. Acho que foi Itapema mesmo. Então lá no Nordeste teve um que foi tenso, que caiu o prédio inteiro, então, né? E esse do prédio foi um serviço...
É foda, mas foi... Opa. Tá tudo certo. Foi uma manutenção que tava sendo feita no condomínio. E aí era esse negócio, o aço tava corroído, ele tava abrindo pra fazer os reparos. Só que ele abriu todos os pilares ao mesmo tempo. E aí colapsou, então ele tinha que abrir um, arrumar... Esperar. Abrir outro, arrumar, entendeu? Aí ele abriu todos, perdeu a seção do concreto, perdeu a estrutura, colapsou. Tava fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. E era um engenheiro, ele não tem jeito. Ferrado, sim. Isso não tem. Esqueçam esse papo de aparecer no jornal, só se for ajudando as pessoas, é isso aí. Tem algum lugar que você admira as construções? Alguma cidade ou alguma coisa assim que você acha bacana? Eu acho muito legal o que tá acontecendo com Itapema, por exemplo, que é uma cidade que eu vou bastante, até na praia, mas é uma coisa meio caótica de ver o que a gente tá se transformando, assim, né? Tá sendo Porque Itapema, bom, o litoral catarinense, você não consegue andar lá na temporada, né? E onde que vai enfiar esse tanto de gente, né? Mas eu acho muito legal ver um monte de obra acontecendo, assim. É legal, né? E pra quem vive com isso, né? E tem uma outra construção também, que é aquela que tá tendo em Dubai, não sei se vocês viram, aqui vai ser um prédio, uma cidade-prédio. Chegou a ver? Não sei, eu nunca sei o que é verdade ou não é verdade de Dubai. É verdade. Eu fui num congresso mês passado e eles falaram sobre isso, esqueci o nome The Line, é o nome. Eles vão construir, é uma cidade que ela é um prédio grande, assim, e ela é um retângulo, assim. E aí não vai precisar sair ali de dentro, ali vai ter tudo. Entendeu? E aí é um complexo, assim, são 3 cidades. Caramba. Uma é essa, a outra é uma cidade flutuante, que eles vão fazer dentro do mar mesmo, e a outra eu esqueci o que é. Caramba. E vão fazer mesmo? Vão fazer. Porque eu fiquei sabendo, news aí, pode ser fofoca news, mas que aquela construção que eles fizeram lá em Dubai, que fizeram uma ilha no formato do mundo lá, que lá não foi pra frente, miou e Eu acho que é essa que eu tô falando. Será que é essa? Tem mas uma que eu não sei como é que é o nome, mas é tipo um negócio assim, eu não quero falar o que é, porque eu não sei o que é, e vou falar que parece uma costela, sei lá o que é, mas sabe, um que é, tipo, tem uns veios assim... Eu não sei o que é, mas eu fiquei sabendo que, tipo, já não tem ninguém morando lá, tem uma casa só e... não, então não é a mesma que eu tô falando. Acho que não, né? Essa que eu tô falando, ela vai pra frente porque já tem equipe fazendo estudo, enfim, esse congresso que eu fui era um dos caras da equipe. Ah, que show! Que deu a palestra, ele deu até de lá, assim, ele, na verdade, eu acho que ele mora no Canadá, e é um brasileiro. E aí ele tá participando da parte de hidráulica, assim, do estudo de hidrossanitário do lugar. Então tá acontecendo, só se eles desistirem. Mas Dubai consegue fazer tudo, né? Com dinheiro lá dá pra fazer tudo mesmo. Exato. E tem alguma situação que você passou em alguma obra que te marcou? Tipo, provavelmente você resolve praticamente coisa só pepino, ruim ou coisa né? boa? O que for, uma situação engraçada. Eu tenho uma situação, assim, que foi bem ruim, na verdade. Tem várias. Se for traumatizante pra você, não precisa falar. Não, já tratei em terapia, já. Lá em Caxias, então, eu era nova, né? Eu tinha, dos 23 aos 25 lá. E a nossa equipe era mulher, né? A gente trabalhava, acho que eu e mais 2 mulheres, não me lembro. Teve uma vez que teve um menino, mas enfim, era mulher. E aí a gente teve essa equipe que foi trabalhar lá, que foi fazer a fachada, enfim, que foi a que abandonou a obra. E aí eu tinha batia muito de frente com o dono da empreiteira, assim. E aí eu lembro que teve uma situação que a gente tinha um balancinho e ele não tava liberado pra subir, que faltava uma documentação lá. E aí, só que daí a gente brigava muito, enfim, eu falei, tá, não tá liberado pra subir, não vai subir. Daí eu cheguei na obra uma hora e ele tava subindo. Eu falei, cara, não é pra subir. Aí eu cruzei os braços em frente ao balancinho e falei, não vai subir aqui, porque chegou nesse nível, assim. Não vai subir aqui. Aí ele me contornou e subiu. Aí eu faço o quê? Né? Se não tinha um tijolo, fácil. Pois é, a vontade era essa. Mas ele não me respeitou nem um pouco, assim. E aí, eu chamei o síndico, que era meu brother lá, né? Aí o síndico, ele obedeceu. Ele me bateu, Então foi claramente um machismo ali, sabe? Tipo, guria, você tem 24 anos, uma mulher falando que eu não vou subir, eu vou subir sim. Daí foi o síndico, que era um idoso, e deu tudo certo. E homem, deu tudo certo. Então essas situações assim... Amigo, desse aí não tá liberado. Opa, amigo, beleza, tipo isso, foi tipo isso. Daí depois ele conversou com o meu chefe, falou, a Fran é muito difícil de lidar, assim, porque quando a gente consegue se impor, é isso, né? É difícil de lidar. Não teve essas situações chatas, assim, sempre... E você já passou muito por isso em obra, assim?
Nossa, muito, é bem... Você tem que começar a carregar um tijolo. Pois é, né? Uma bolsinha. Você não teve que carregar um tijolo na faculdade caloura? Não. Não, acho que quando eu estudei, a galera dava um tijolo pros calouros cuidar. Nossa, e tinha que durar um mês, eu acho. Meu trote não foi Não, e não era um tijolo nível. de 6 furos, era um tijolaço ali. Era, aqueles tijolo que é tenso ainda, que eu não sei se é um tijolo aquilo, que a galera usa pra fazer laje, isso? Que ele sei, é coisinha assim, não sei se tem um nome isso. E ele é super frágil, né? Sei qual que é. Que daí você tinha que cuidar. Você fez o quê de faculdade? Eu sou engenheiro de controle e automação. Ah, entendi. Então, tijolo, eu tenho só um gato chamado Tijolo. Chama Tijolo? Você, Mentira! Que legal, criativo. Mas ele não é... Eu não sei por que é tijolo. É só porque eu gosto mesmo. Mas essas situações, tipo, de enfrentar em obra no dia a dia, tem que ter uma cabeça muito boa, né? E tem muita gente que fala, não, mas você tem que ser firme pra isso não acontecer. Não, vai muito além disso, assim. Vai muito além de você ser firme. Porque ao mesmo tempo que você tem que... São pessoas que, às vezes, são muito... É bem delicado conversar com o pessoal de obra, assim. Porque, às vezes, eles não levam do jeito que a gente tá falando, assim. Então, você tem que ter um cuidado pra falar, pra ela fazer o que você precisa, o que você quer que ela faça. Ou, dependendo do jeito que você falar, pronto. Daí você arranjou uma briga a obra inteira, sabe? Então, você tem... Então, tipo, vai ser firme. Não vou ser mal educada com o cara. Apesar que, nessa vez, eu acabei sendo. Porque, né... E não é só questão de ser firme. Tem muita coisa por trás. A gente tem uma cultura muito... o firme é relativo, né? E, tipo, depende do jeito que a pessoa vai entender. Exatamente. É tenso, é complicado. Mas isso é bem comum, assim. Principalmente quando é um homem mais velho, né? Mais idoso ou uma pessoa macaco velho? Tem de tudo. É complicado independente da situação. Eu já tive situação... Esse de Caxias era um cara da minha idade, não. Da minha idade hoje, né? De 30 e poucos anos. E já tive situações com gente mais velha também. É difícil. Faz parte. O ruim é que tem que conviver e tentar... colocam em prova. Semana passada eu tive uma discussão que ele falou, você é engenheiro ou você não é? Essas coisas assim, sabe? Mas que você puxa a carteirinha assim. O CREA falou que eu sou. O CREA diz que eu sou. Agora, se você tá falando que eu não sou, daí vou ter que aí, beleza, repensar. Né? Aí é tenso, mas faz acontece, parte. Mas, Fran, muito obrigado por ter... Acabou, mas muito obrigado por ter vindo aí, conversado com a gente nesse tempo maravilhoso de Curitiba aqui. Nossa, tá chovendo pra caramba, tá frio, tá um saco, uma depressão, mas a vida continua. Mas obrigado mesmo por ter vindo aí. E é basicamente isso. Essa é a nossa conversa. Muito obrigada, Show. Foi muito legal. Pessoal, obrigado quem acompanhou a gente aí até o final. Não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais. A Fran também, porque ela sempre posta o dia a dia das obras. Reveste também, que é o parceiro, é o Mike. Isso, o Mike, que é azulejista. E as delícias da Fran também. Acompanhem todas as novidades, os sabores novos da Fran também. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, Falou. Obrigada. Até.